Pastor Júnior Trovão. É interessante que toda vez que Israel entrava em crise, Deus levantava sempre um profeta para falar com a nação. Por que Deus levantava um profeta e não um sacerdote? Porque a função do sacerdote era levar as pessoas até a Deus. Mas a função do profeta era levar Deus até as pessoas. E Deus sempre levantou homens cheios da presença dele para poder levá-los até as pessoas que precisavam. E o interessante é que Deus, após o último livro da Bíblia chamado Malaquias, ou do Antigo Testamento, Deus vai ficar um período sem levantar profetas. Sabe essa página branca da sua Bíblia, que divide Mateus e Malaquias? Essa página, ela é considerada o período interbíblico, em que Deus fica 400 anos sem falar com o povo. 400 anos sem Deus dar uma palavra. Deus não se manifestava através dos profetas. E Deus não falava diretamente com ninguém. Não é que Deus estava inativo. Deus sempre se movimentou. Deus sempre está trabalhando. E para a derrota do diabo, mesmo ele não falando, até no silêncio Deus trabalha. Deus está trabalhando. E a Bíblia vai dizer agora que passa 400 anos sem Deus falar com o povo. Então, é chegada a hora de Deus levantar alguém. E a Bíblia diz que os pais de João Batista são Zacarias e Isabel. A Bíblia vai dizer que este casal era justo. Agora acompanhe isso. Eles eram justos diante do Senhor e diante dos homens. Então, era um casal que dava testemunho diante de Deus e diante da sociedade. Só que havia um porém. A Bíblia diz que João Batista, ou a sua mãe Isabel, era estéril. E ela não podia gerar um filho. E a Bíblia diz que eles já eram avançados em idade. Diz a palavra do Senhor que um dia, a Bíblia vai dizer que um dia é chegada a hora de entrar no Santo dos Santos. Então, quando era o momento de entrar no Santo dos Santos, a Bíblia diz que era escolhido dentre os 24 turnos de sacerdote, porque eram 24 turnos, e desses 24 turnos, cada turno tinha 8 sacerdotes. Então lançaram sorte nos 24 turnos, e saiu um turno, foi escolhido um turno, chamado turno de Abias. Desse turno, a Bíblia vai dizer que neste turno tinha 8 sacerdotes, e desses 8 sacerdotes, foi lançado sorte para ser escolhido para quem ia entrar no Santo dos Santos. E sabe quem é escolhido? Zacarias. Zacarias é escolhido. Agora olha para o trovão. Era desejo de todo sacerdote, antes de morrer, de entrar pelo menos uma vez dentro do Santo dos Santos, para adorar a Deus, para interceder a Deus pelo povo. Era desejo dele. E observe que Zacarias é velho, mas antes dele morrer, Deus então agora vai chamar ele pelo nome. Escute, antes dele ver a morte, o Senhor chama ele pelo nome. A Bíblia vai dizer agora que ele se preparou para entrar dentro do Santo dos Santos. Era tão tremendo entrar dentro do Santo dos Santos que nem as suas axilas poderia estar molhada. Deus queria o homem perfeito. As vestes tinham que estar impecáveis. E a sua vida espiritual tinha que estar diante de Deus em plena santidade.
e ele tinha que amarrar uma corda nas costas com um sino. Então quando ele entrava dentro do Santo dos Santos, quem vinha descendo na nuvem? A Shekinah. Então ficava aquele silêncio pelo lado de fora. Quando Deus descia, se o homem caso tivesse em pecado, a própria santidade de Deus mataria ele ali dentro. Aquele sino era justamente para ver a hora que a Shekinah subia. Então se o sacerdote começasse a se mexer lá dentro, e o barulho do sino começasse a barulhar, a fazer aquele barulho lá dentro, o povo ia entender que Deus ouviu as orações do sacerdote e o sacrifício foi aceito. Mas se não tivesse barulho, vou falar, se não tivesse barulho, é porque havia sido morto. Enquanto tivesse barulho dentro do Santo dos Santos, era sinal que o sacerdote estava vivo. Porque se não tivesse barulho, era porque o sacerdote estava morto. Só faz barulho quem está vivo. Quem está morto está no cemitério.